Eu sou Luísa Varisco, sou terapeuta multidimensional desde 2006. Eu já venho trazendo trabalhos com terapias holísticas e multidimensionais e sempre estudando muito também, trazendo muita coisa, e não somente para mim, né, para compartilhar também com os alunos e com outras pessoas. Bom, eu gostaria de trazer para vocês, algumas pessoas que não sabem ainda da minha história, como começou todo esse meu contato com os arcturianos. Nunca me passou pela cabeça ter contato com seres de outras dimensões quando eu comecei a trabalhar. Eu me formei, um dia eu estava procurando novas alternativas após fazer um processo de apometria, onde foi me apresentado o Hospital Santa Esmeralda, e eu fui em busca de informações sobre o que era o Hospital Santa Esmeralda, que dimensão ele se localizava, quem eram os seres que atuavam nele. E me deparei com os arcturianos. Nessa busca pelo Google, eu me deparei com os arcturianos. E achei fantástico a proposta que eles traziam, né? O que falavam deles, de todas as curas, de como assim a vida realmente flui depois que a gente começa a praticar esses tratamentos, não só nas câmaras, mas com as geometrias sagradas também, que são apresentadas nas iniciações. E eu fiquei assim fascinada e resolvi fazer a formação. Eu fiz a formação e logo que eu fiz a formação, eu percebi que, nossa, tinha tudo a ver comigo, e veio assim uma intuição para mim. Eu vou facilitar esse sistema também. Então, assim, nossa, veio muito espontâneo para mim já na primeira iniciação. E fiz as 4 iniciações, são 4 níveis no sistema arcturiano, fiz os 4, e eu já trabalhava com apometria. Eu era praticante de apometria ainda, não tinha grupo. E numa das meditações da apometria, eu fui apresentada ao meu mentor arcturiano e veio o nome dele também. Então, na verdade, é uma mentora, Shira, e a partir desse contato, assim, dessa visão que eu tive desse ser, as mensagens e canalizações começaram a aumentar. Eu comecei a canalizar mais vezes, eu comecei a receber mais mensagens. Então eu tenho um e-book que tem muitas mensagens que eu recebi e pedir, que eu vou só mexer aqui um pouquinho para ver se melhora essa conexão. E aí foram aumentando os processos, não só de mensagens, mas também eu comecei a receber tecnologias desses seres. Então, primeiro começaram com as mensagens, né, através da psicografia, depois veio a canalização, e aí eu comecei a usar a psicofonia, que é quando a gente consegue manifestar as canalizações através da fala, e comecei a gravar essas mensagens. Em seguida vieram as ferramentas que eu trabalho até hoje, que eu utilizo. Essa ferramenta que é muito interessante, que eu canalizei, muitas pessoas já conhecem. Dentro dela é uma interface, Estrela de Eva, é o nome que eles deram, e dentro dela tem todas as terapias que eu trabalho. Então, por exemplo, as minhas avaliações são sempre feitas aqui, e a partir daqui a pessoa é direcionada para qual melhor terapia ela trabalha. Bem, depois disso, eu recebi o oráculo estelar. E assim, é uma coisa que a gente recebe e vai maturando, né? Porque vem tudo em imagens e você tem que passar essa imagem para o papel. Eu não desenho praticamente nada. Eu domino um pouquinho as artes gráficas e eu recebi, então, todos os desenhos. Na verdade, eu recebi não os desenhos, me falavam os símbolos que deviam ter o oráculo. E o primeiro símbolo que veio é o primeiro que consta no oráculo, que foi um beija-flor. Então, vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Então, essa aqui foi mais uma ferramenta que eu canalizei com os arcturianos. Depois eu canalizei outras ferramentas, mas daí já foi com os pleiadianos. Que eu tenho pouco
pouco contato, assim, eu tenho mais contato realmente com os arcturianos, porque como eu sou facilitadora, eu uso muito as geometrias sagradas, não só para mim, mas também para ensinar para os alunos. Então todo o meu contato com eles começou assim. E aí, no sistema arcturiano de cura multidimensional, existem as câmaras de cura, que é um processo assim bem eficaz, mas não é muito divulgado. E eu resolvi trazer para vocês, para apresentar para vocês essas tecnologias. Tem pessoas aqui pedindo para participar, sejam bem-vindas. Quem não cumprimentei ainda, boa noite. Muito bem, e quem são esses seres, né? Se nós pensarmos, assim como nós que moramos aqui no planeta Terra e somos terráqueos, os arcturianos, eles vêm do planeta Arcturus, que é uma civilização de quinta dimensão. É regida pelo senhor e senhora de Arcturus, que são os anciões que governam e eles que direcionam todos os seres dentro desse planeta. E existem os anciões. Através dos anciões também é dirigido todo o trabalho. Os anciões são os seres mais importantes do planeta Arcturus, porque eles já viveram muitos anos e eles têm todo o conhecimento para passar para os mais jovens. Por exemplo, para você ter uma ideia, eles vivem de 350 a 450 anos. Então imagina, né, a gente tem uma média de vida de 77 anos, 76, 77. Eles vivem uns 430, 450 anos. Então é muito conhecimento, muita sabedoria. E é claro, eles estão numa condição diferente da nossa, né? Porque eles não estão na matéria física, eles têm um corpo mais etéreo. Então é possível viver mais tempo, porque não tem o desgaste físico que nós temos. Quanto mais tempo nós vivemos, a gente vai envelhecendo, né? Eles têm, inclusive, eu vou falar depois para vocês, uma câmara que ajuda a manter a saúde deles. Então isso eu vou trazer para vocês também. Bom, a missão deles é nos ensinar a nos conectar com o nosso Deus interior. Então eles têm essa premissa, essa função de fazer com que a gente obtenha a ascensão, com que a gente evolua espiritualmente. Porque na quinta dimensão é tudo muito diferente daqui de onde nós vivemos. Nós vivemos aqui num mundo muito cercado de emoções. Na quinta dimensão existem sentimentos, mas não as emoções viscerais que nós temos aqui no planeta Terra. Então essa é uma grande diferença. Eles se comunicam conosco através da telepatia. Então assim, você nunca vai... pode até acontecer, mas ouvir a voz deles. Eu nunca ouvi a voz deles. Eu sempre me vem, né, os fluxos de pensamento. Então com as mensagens, com os ensinamentos, me vêm os fluxos de pensamento. E eles se comunicam também em sonhos. Então muitas pessoas quando vão dormir recebem a visita deles, quando relaxam, quando entram naquele estado alfa. E muitas pessoas também recebem as geometrias sagradas. Então o que são essas geometrias sagradas que as pessoas recebem? São informações contidas nessas geometrias, nesses desenhos, que o nosso subconsciente consegue entender, consegue decifrar. Às vezes você olha para uma geometria e você não consegue entender o que ela quer dizer. Mas o teu subconsciente, o teu inconsciente consegue, porque ele conhece essa linguagem universal. Então eles se comunicam dessa forma, trazendo essas geometrias para muitas pessoas. Eles seguem um código de honra muito similar ao da diretiva primeva da Jornada nas Estrelas. Então, quem já assistiu Jornada nas Estrelas sabe que eles têm um código. E esse código diz que não se pode interferir em uma civilização a menos que eles sejam especificamente solicitados para isso. Então, por exemplo, eles não vão entrar aqui no nosso planeta se eles não forem solicitados para isso. Então houve toda uma reunião, um concílio solicitando, e o senhor de Arcturus se ofereceu para vir ajudar
nos ajudar na transição planetária. E, na verdade, eles já nos ajudam há muito tempo atrás. Tá? Desde os primórdios, eles já estiveram aqui e eles já nos ajudam. E agora muito mais, justamente por esse processo da transição planetária. Quando a gente faz pedidos para eles através de orações, ou quando os mestres ascensionados pedem também, eles vêm nesses momentos que a gente mais precisa deles, nos momentos críticos que o planeta está passando, eles vêm ajudar. Então, através de mentalizações, de orações e de pedidos da própria equipe espiritual que trabalha junto com eles. Então, não é só os arcturianos trabalhando pelo nosso planeta. Não, existe toda um grupo de seres de luz que trabalham juntos. Então, por exemplo, o Arcanjo Miguel, eles trabalham juntos, o Comando Asta, eles trabalham juntos, a Fraternidade Branca também trabalham juntos. E aí, Fraternidade Branca tem o Mestre Jesus, tem a Virgem Maria, todos trabalham juntos em prol da evolução das pessoas e do nosso planeta também. Então, a função deles é guardar e proteger o nosso planeta. E é bem interessante que eles acham tão lindo o nosso planeta, realmente brilha aos olhos deles o nosso planeta, que eles chamam o nosso planeta de Joia Azul. Olha que nome lindo, né? Então é um tratamento muito carinhoso que eles têm com o nosso planeta. E eles nos presenteiam então com as tecnologias, né? Assim como eu falei para vocês que eu já canalizei algumas ferramentas, muitos canalizadores recebem também ferramentas, recebem orientações para fazer trabalhos de cura. Então eles vêm nos presentear com essas ferramentas para que a gente possa também ajudar, né, outros seres que estão aqui nessa nossa mesma dimensão. E a todo momento eles trazem essas ferramentas tanto para cura emocional, cura mental e espiritual. E isso vai auxiliar no nosso processo de ascensão e na transição planetária também. Muito bem. Vamos ver o que tem mais para falar aqui para vocês. Bom, eles usam alguns métodos de cura que são utilizados para alinhar e purificar as frequências de todos os nossos corpos. Nós possuímos 7 corpos, incluindo o físico. Então nós temos o corpo físico, duplo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, Buddhi e Atma. Então nós temos 7 corpos aí e eles trabalham nesses corpos reajustando, realinhando, reequilibrando, fazendo limpezas energéticas. Não sei se todos sabem, né? Mas a doença começa no plano sutil. Ela primeiro começa num corpo, por exemplo, no corpo astral, e depois ela vem se manifestar no corpo físico. Nós somos formados de um sistema de campos, né? Eles chamam de campos também esses corpos. Então, esses corpos que estão em dimensões diferentes, existe entre eles uma hierarquia, a qual é chamada de holarquia. E essa holarquia define isso, que sempre o corpo mais denso vai interpenetrar no corpo mais... que sempre o corpo mais sutil vai interpenetrar no corpo mais denso. Por isso que as curas e mesmo as doenças começam no corpo sutil. Tem alguém aqui fazendo uma pergunta, mas é no WhatsApp, depois eu respondo. Bom, então, doença ou cura vai vir sempre do corpo sutil para o corpo físico. Quando a doença chega no corpo físico, significa que ela já estava no corpo emocional devido a emoções mal resolvidas, e aí acabou somatizando uma doença no corpo físico. E para entrar em contato conosco, os arcturianos, eles se utilizam de corredores interdimensionais. Eles vêm com as suas naves
para um espaço físico como se fosse acima do nosso, mas eles não vêm em terceira dimensão, é de forma etérica. Eles se utilizam também da transmissão de raio de luz, eles usam muito a luz azul. A luz azul para eles funciona como uma luz de cura. E ela acalma, ela ajuda também, como ela tem um pouco do violeta, ela ajuda também a transmutar. Então eles usam para purificar e para tornar mais leve a nossa frequência, para que a gente possa entrar nas naves deles. Tá? Então, através dessa luz é feita a purificação, é feito uma leveza, e assim a gente pode estar acessando uma frequência ideal para entrar nas naves. No interior das naves utilizam-se câmaras de curas, que elas se ativam e recarregam a nossa energia. Então, quando a gente vai para essas câmaras, qualquer problema que a gente tenha, é feito todo um reajuste e reequilíbrio da nossa energia. E quando a gente está também dentro dessas câmaras, a gente pode ter processo de retrocognição, ou seja, de regressão a vidas passadas. Então, se a gente tem uma questão numa vida passada que precisa ser tratado, precisa ser curado, pode acontecer no momento que você está fazendo uma meditação, que você está em sono. É feito esse processo de retrocognição para você revisitar essa memória passada e trazer a tua cura. Então, para a gente participar dessa cura, nós precisamos entrar naquele estado alfa e nos deslocar em pensamento para as naves deles. E lá é feito o tratamento. Outra forma também é pedir que eles venham. Então, quando você vai dormir, se preparar, fazer um relaxamento e se colocar à disposição para receber o tratamento, receber a cura. Para que a cura aconteça, são necessárias 3 etapas. E quais etapas são essas? Primeiro, saber o que você quer, né? Não quero só ir passear na nave arcturiana. Não, eu tenho um objetivo, que é uma cura, que pode ser emocional, pode ser mental, pode ser espiritual. Você vai saber, né? Cada um sabe o que precisa. E aí você já sabe o que você quer. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que fazer a sua conexão com eles, né? Você tem que saber, tá, eu quero ser curada, mas por quem que eu quero ser curada? Então você vai se conectar com esses seres. Terceiro ponto, pedir o que você quer e dar permissão para que seja feita a cura. Então sempre você vai pedir e permitir que a cura seja efetuada em você. Então toda vez que a gente quer alguma coisa, seja ela uma cura, ou seja ela até mesmo uma resolução de um problema aqui na terceira dimensão, nós vamos usar da seguinte forma: e aí você vai dizer teu nome, peço e permito que determinada coisa seja feita, tá? E aí você vai saber o que você precisa que seja feito e vai pedir dessa forma, dizendo eu peço e permito, porque eles não infringem o nosso livre-arbítrio, eles não fazem nada que não seja sem a nossa permissão. Então isso assim é interessante e muito tranquilo de trabalhar com esses seres, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então se você tiver com uma entidade ou um ser que se diz arcturiano, mas não respeita o seu livre-arbítrio, não respeita a sua vontade própria, não é um arcturiano, desconfia que é alguma outra entidade querendo se passar por eles. Bom, dentro das naves deles também existem centros especiais de cura que se utilizam de ondas sonoras para trabalhar com a energia dos nossos órgãos. Então, através da vibração do som, e isso é utilizado também no sistema arcturiano de cura, porque nós mantramos o nome das geometrias sagradas. Então, através da vibração do som, são feitas curas.
são feitas curas com essa vibração. Então a gente vai, no caso das naves, né, existe o som que é especial deles e a gente não tem acesso a esse som. Mas das geometrias sagradas, a gente vai mantrar o nome da geometria e se beneficiar com aquela vibração. Aquela vibração entra na nossa frequência energética e também faz o que precisa ser feito. E aí tem várias geometrias para várias situações. Então, autoestima, amor próprio, para aquela questão da criança ferida, mágoas, tristeza. E aí depois começam os processos de ascensão também. Então aí trabalha a chama trina, trabalha a questão dos 12 raios. Então cada módulo e cada geometria trabalha uma situação específica. E nós trabalhamos então com o som e com a cor da geometria sagrada. E com a própria geometria sagrada, são 3 elementos, né? Todos eles têm a sua vibração. E essa vibração, então, que é a linguagem é universal, né? Que o nosso subconsciente já entende. Então, assim, mesmo que a gente não consiga entender o que aquele mantra quer dizer, ou o que aquela geografia quer dizer, mas inconscientemente nós vamos reconhecer o significado de cada uma delas. Eu quero falar um pouquinho então das câmaras arcturianas, né? Então elas são locais de cura, onde os arcturianos realizam vários procedimentos. E essas câmaras estão em diversos lugares. Pode estar nas naves arcturianas, pode estar no palácio do Senhor Arcturus e pode também ser plasmada pela equipe arcturiana em qualquer outro local, tá? Eles têm o poder de plasmar qualquer coisa, o que eles quiserem, eles conseguem plasmar. Isso a gente treina muito em outras terapias também, que eu utilizo com meus grupos, é de plasmar o que a gente quer no astral. Tá? E aí nós, quando plasmamos algo no astral, nós usamos o nosso ectoplasma. Os arcturianos têm a energia específica deles. Cada tecnologia que eles utilizam ativa um setor da nossa vida, que, como eu disse antes, pode ser físico, mental ou no corpo astral. Eles são como os mestres ascensionados e não têm a autorização para ajudar ninguém sem que seja pedido, né? Como eu falei antes, mas é uma coisa assim que eu gosto muito de frisar bastante até. Então, por exemplo, às vezes alguém pede assim, eu quero que você faça um tratamento para o meu marido, mas se o marido não tiver dado permissão, esse tratamento não pode ser feito. É aquela coisa, né? Nós trabalhamos para a luz e a luz respeita. Se nós trabalhássemos para não luz, a luz seria mais invasiva e não é o caso. Então eles têm muito essa premissa de respeitar o livre-arbítrio. Você vai fazer um tratamento para seus filhos, se forem de maior, tem que pedir autorização. Se vai fazer para qualquer outra pessoa da sua família, precisa pedir autorização. Na própria interface arcturiana, quando a gente vai fazer uma cura, a gente pergunta se pode ser feito a cura. E aí, através do pêndulo, é respondido sim ou não. Nós pendulamos, usamos o pêndulo muitas vezes, né? Aliás, a maioria das vezes, para nos comunicar com eles, e é assim que a gente sabe se pode ser feito ou não. Então, através do pêndulo, sim ou não, as perguntas vão sendo respondidas. E mesmo que você peça, mas não acredite no processo, se você der permissão, a cura vai ser efetuada. E é muito importante assim que a cura é efetuada, mas se você tiver o mérito, o merecimento de receber essa cura, porque muitas vezes é um processo de aprendizado, que você tem que passar por esse processo para crescer em alguma área da sua vida. Então eles não podem interferir nisso.
Então, as curas acontecem em meditação ou durante o sono, quando você pede e permite. E aí deve-se pedir, né, nas mentalizações ou quando vai dormir, para ser levado aos computadores, às naves arcturianas ou nas câmaras, para receber o tratamento que você precisa. Uma das vantagens de ir até a nave, então, por exemplo, você está em meditação, você se concentra e se desloca para lá, é que eles têm tudo lá, né? Tá tudo à mão deles. Então, é como se você fosse num grande hospital aqui, receber o que você precisa. Já vai fazer os exames, já vai ter toda a avaliação. Agora, você pode pedir também para eles verem enquanto você está dormindo. É o processo ou outro. Então, o mais eficaz é que você se desloque e vá até as câmaras. Segundo os arcturianos, não existe nenhuma doença que não possa ser curada, né? Então, muitos terapeutas se utilizam dessa fala e realmente é o que eles dizem. Só que a gente deve entender o seguinte: todas as doenças podem ser curadas desde que a pessoa tenha merecimento e que isso não altere o plano ou rota de vida dela aqui, né, nessa vida atual, tá? Esse plano de vida, ele é respeitado também. Então, se a pessoa tem que passar por uma doença, porque aquilo vai trazer um ganho maior mais à frente, isso não pode ser mudado, porque é um compromisso que ela já assumiu antes de reencarnar. Ok? Então, nada que eles fazem é aleatório. E tudo que eles fazem, existe uma equipe trabalhando junto. Não é só um arcturiano, são vários arcturianos e várias equipes trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente faz a iniciação de alguém no sistema arcturiano de cura, já no primeiro nível, a pessoa, ela ganha, né, uma equipe para estar trabalhando com ela, seja nas curas, seja nas meditações, seja na sua própria autocura. Então, ela vai ter sempre à sua disposição 24 horas por dia, considerando que o nosso tempo é diferente do tempo deles, né? Para eles não existe 24 horas do dia, mas eles vão estar sempre próximo a nós, nos auxiliando. E esse próximo não é lado a lado, 24 horas por dia, é a conexão que a gente faz, né? Por isso que tem que fazer a conexão, invocar a presença deles, para que eles estejam conosco, nos ajudando no que for preciso. Bom, eu vou falar para vocês então das câmaras. São muitas câmaras, eu só trouxe algumas, não trouxe todas, mas só para vocês terem ideia do que pode ser tratado. Eu vou começar com a câmara da tecnologia de síntese luminosa. Então, essa câmara, ela reestrutura o sistema bioquímico e espiritual. Ela consegue ajustar os nossos corpos com muita naturalidade. E o processo começa, como eu falei antes, do corpo sutil para o corpo físico. O programa, ele pode ser implantado de duas maneiras, da mesma forma como eu falei antes. Ou você indo, se deslocando até as naves, né, através da meditação, através de comando mental. E aí é o seu corpo mental que vai, né, porque é através do mental mesmo. Ou pedindo para eles virem em casa, quando você está dormindo, fazer a cura. A câmara, essa câmara da síntese luminosa, ela está situada numa espaçonave arcturiana. E então, ela faz o tratamento lá. Ou você mantém o seu corpo etérico aqui e eles fazem aqui mesmo o tratamento. Aí depois nós temos a câmara de integração das grades, que ela faz limpeza e reestruturação de toda a rede magnética do nosso corpo humano, selando fissuras e vazamentos áuricos. Então, o que quer dizer isso, né? O Dalton Campos, que é um autor, ele explica muito bem sobre a teletérica no livro Teletérica, é o nome do livro. E ele fala das funções dessa tela. Como se nós fôssemos envoltos, né, dentro de um invólucro mesmo, de uma tela eletrônica, e essa tela, ela nos protege.
Então ela limita a passagem de energias densas para dentro do nosso campo. Não é a aura, tá? É como se fosse a aura. Então ela faz esse limite, ela é uma proteção. E ela atenua obsessões. Então, por exemplo, se tem um espírito, uma entidade que quer te prejudicar, de certa forma você está protegido dentro dessa tela etérica. E é bem interessante que essa tela, ela regula também o parapsiquismo anímico e ela atenua os processos mediúnicos, como clarividência, retrocognição, que é a volta, né, vidas passadas, e a premonição, ou seja, ela regula os processos de mediunidade nas pessoas, né? Tem muitas pessoas aí que estão com a mediunidade em desequilíbrio, então elas começam a atrair obsessores, começam a atrair seres que se alimentam da energia delas, seres que escravizam elas, fazendo com que elas façam coisas que elas não querem fazer, porque elas estão desprotegidas, elas estão com um rombo nessas telas, tá? E aí há um vazamento áurico, há um vazamento energético quando há rombo nessa tela. E como é que acontece, né, o rombo ou o vazamento dessa tela? Acontece através de vários fatores, como choque emocional muito forte, como processos de medo também, processos de ira, então aquela emoção muito forte, abuso de álcool e drogas psicoativas. Então pessoas que bebem, né, são os alcoolistas mesmo, né, que bebem excessivamente. Por quê? Porque ele acaba atraindo obsessores e esses obsessores vão se fundindo a eles. Narcóticos como o fumo também faz com que haja vazamento áurico e promiscuidade. Então, esses fatores aí, é como se eles fizessem rombos mesmo na nossa tela etérica. E aí a gente perde essa proteção que a gente tem com um plano mais sutil, né? Então, de uma certa forma, ele nos protege. Ela nos protege. Então, a gente pode, antes de dormir ou nas meditações, pedir para que eles nos leve e nos ancore com essa tecnologia de integração das grades. Tá? Então, a tecnologia de integração das grades vai fazer todo o reparo na tela áurica, nos protegendo de invasão de energias mal qualificadas. Aí nós temos a câmara do mecanismo. Ela também possui outra tecnologia para curar corpos físicos, emocional, mental ou espiritual. E não é nos dado saber que tipo de equipamento eles usam, a gente não sabe. Mas eles dizem que com essa câmara do mecanismo não existe no universo problema físico que não possa ser curado. Mas como eu disse antes, né, sempre respeitando o processo individual de cada um. E aí olha que legal, nós temos a câmara de intercâmbio de informações. Então a gente pode pedir para ser levado a essas câmaras para aprender mesmo sobre mais tecnologias, para trazer mais informações pertinentes ao universo como um todo. Então a gente pode fazer esse intercâmbio de informações. Aí nós temos a tecnologia eólica de purificação do prana, também ela é bem interessante. Ela elimina todo o muco e todas as impurezas etéricas dos nossos meridianos, dos nossos chakras, das nossas nadis, veias, artérias e capilares etéreos. Então é uma limpeza profunda em todo o nosso fluxo energético. Ela produz uma ventania que limpa todo o nosso ser etéreo e deve-se pedir sempre quando se sentir energeticamente impuro. Então, se você achar que está assim, foi num lugar e voltou pesado, com uma energia que não é tua, que está te incomodando, aí você pede, amados arcturianos,
peço que instale em mim agora a tecnologia eólica de purificação do prana. Às vezes eu atendo muitas pessoas que eu verifico os chakras delas e realmente está bem bloqueado, tem muitas impurezas, às vezes tem chips e implantes. Então essa tecnologia é legal de ser usada nesse momento. Que aí ela faz toda uma limpeza, né? Inclusive dos chakras propriamente dito. Aí depois nós temos o programa de aumento de quociente de luz ou a câmara de luz arcturiana, que é a mesma coisa. Então, toda vez que você estiver se sentindo desvitalizado, sem energia, você pode estar acessando os arcturianos e pedindo para que seja levado esse programa de aumento de quociente de luz. Essa câmara de luz arcturiana é uma espécie de banco ascensional. Por quê? Porque cada vez que a nossa energia aumenta, né, mais fácil fica de nós ascendermos, né, porque a gente entra em contato com essas energias superiores. A gente só consegue ter esse contato com eles quando a gente está com energia leve, quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo. Se estiver nervoso, estressado, esquece, porque é muito difícil que eles desçam. Então nós temos que elevar a nossa vibração para entrar em conexão com eles, certo? E aí nós temos as máquinas de volatilização. Elas são usadas para transferir uma pessoa de um local para o outro. E também são usadas para decodificar toda a estrutura genética do corpo físico de uma pessoa. Essas máquinas elas podem ser usadas para teletransportar seres de um lugar para o outro. Olha que bacana, né? Só que lembra que é etericamente, tá? Ainda não existe para o corpo físico, infelizmente. Senão ia ser bom agora no feriado, né? Entrar num teletransporte. Aí nós temos também a Câmara da Juventude. Olha que bacana, essa daqui é demais, né? Ela reestrutura todos os nossos telômeros que estão contidos em nossas células e eles vão se desgastando. E à medida que eles se desgastam, nós vamos envelhecendo. Então, nessa Câmara da Juventude, esses telômeros vão sendo revitalizados. E assim a gente pode rejuvenescer, pode prolongar a nossa qualidade de vida, né? Nós sabemos que nós temos um tempo determinado para viver neste plano, mas a gente pode viver com qualidade de vida. E essa é uma opção, pedir sempre para que eles nos levem para essa Câmara da Juventude. E aí nós temos uma câmara muito bacana, que é a Câmara do Amor e da Alegria. Então, por exemplo, se você... aconteceu comigo outro dia. Eu ia dar uma aula e eu mandei meus slides para a pessoa que ia fazer a apresentação e ela alterou os meus slides. E chegou na hora que eu fui dar aula, eu olhei e eu falei, meu Deus, e agora? E aí comecei a pirar, né? Eu falei, ai, como é que aconteceu uma coisa dessa? E aí eu lembrei da Câmara do Amor e da Alegria e comecei a mentalizar essa câmara e pedir para eles me levassem lá para que eu ficasse mais tranquila, enfim, para eu me reequilibrar novamente. E realmente, depois assim de uns 20 minutos, meia hora, tinha passado todo o estresse, eu já estava plena de novo. Então, se estressar aí, não estiver bem, baixar a vibração, pede para ser levado para essa Câmara do Amor e da Alegria. E depois nós temos uma que eu acho assim, nossa, super especial, que é a máquina do cilindro dourado. Ela é um grande imã, então você imagina um cilindro dourado, né, ao teu entorno, e ela é um grande imã que puxa todas as energias que estão no nosso campo. Então, seja ela implantes, energia estagnada, pensamentos, formas de pensamentos, ele é aspirado, tá? Eu tenho usado essa tecnologia, como eu trabalho com apometria estelar, na apometria estelar, e realmente tem ajudado bastante. Tá? Então, se sentiu pesado também, com coisas que não são tuas, pensamentos que ficam ali ruminando, perturbando, que você sabe que não é teu, pede para ser ancorado esse cilindro dourado em você
e deixa fazer a limpeza. E é muito legal quando a gente usa também a intenção, né? Tipo assim, fazer, ancorar o cilindro e deixar por isso mesmo. Não, ajuda também com a tua mente, né? Imagina que está saindo tudo que não te serve mais, que está sendo levado embora, e que vá para as zonas de seleção e tratamento, que lá eles conseguem direcionar, né? Eu costumo dizer assim, no universo nada é desperdiçado. Até essas energias mal qualificadas, elas também são processadas. Então, assim, resumindo, né, sobre as câmeras, tem várias câmeras. Depois, se vocês quiserem, esse material aqui, ele tá em e-book, eu posso mandar para vocês. Só me pedir ali no direct. Mas o pulo do gato aqui é saber como você vai pedir para ser tratado nessas câmaras. Então, você sempre vai dizer teu nome, né? Eu, Luísa Varisco. Peço e permito, lembra? É muito importante dessa palavrinha, peço e permito, né? Dar permissão para eles, que eu seja levada para a câmara do amor e da alegria agora para restabelecer o meu humor. Então você vai dizer o que quer, pedir e permitir, tá? E eu gosto sempre de usar muito a palavra amados arcturianos. Quando a gente fala amados arcturianos, amado mestres ascensionados, nós estamos querendo dizer que nós estamos nos direcionando à luz, tá? Então, que nenhum ser que não seja da luz, ele venha quando eu coloco essa palavra amado na frente, porque está relacionado ao amor universal. Então, amados arcturianos, eu peço e permito que eu seja levada às câmaras de cura ou aos espaços de troca de informações para que eu possa obter conhecimentos, para que eu possa desenvolver meu potencial cognitivo. E pode ser agora, durante o período de meditação, ou quando estiver dormindo. Daí a pessoa define, tá? Então, o como pedir, né? Saber pedir que é importante. Pessoal, dúvidas aí? O que eu queria trazer para vocês era basicamente isso hoje, mas eu quero ainda fazer uma meditação com vocês. Eu vou pedir para vocês, vou baixar um pouquinho aqui a luz, respirar profundamente, se colocar numa posição confortável. Fechar os olhos, se desejar. Entrar em conexão com o teu coração agora. Trazendo a tua presença para este momento. Tentando olhar dentro de você, sentindo as batidas do teu coração. Percebendo o teu fluxo respiratório. Respira profundamente umas 3 vezes. Isso, vai sentindo teus pés. Se tiver calçado, quiser tirar o sapato e colocar os pés no chão, ajuda a aterrar. Vai sentindo como o teu corpo vai ficando mais tranquilo e a tua respiração mais calma. É isso que permite que a nossa frequência se eleve. Baixando os batimentos cardíacos. Acalmando o ritmo respiratório. Trazendo na tua mente o teu maior desejo agora de cura. O que neste momento precisa ser curado em você. Vai trazendo na tua mente com clareza. Pode ser físico, pode ser mental, pode ser espiritual. Acreditando que se você está aqui é porque você tem merecimento para essa cura. Trazendo a consciência
de todo o processo que você passou para chegar até aqui. E que neste momento você se encontra apto ou apto a ser levado às câmaras arcturianas, acreditando que sim, isso é possível. Perceba o seu entorno, peça para esses seres que ativem os seus chakras, todos os seus 7 chakras principais e os seus chakras transcendentais também sejam ativados. Perceba no seu corpo qualquer sensação que isso lhe traz. Comece a praticar o sentir energético. Eu vou falar o meu nome e você vai falar o seu nome. Invoco a amada equipe arcturiana que está nos acompanhando neste momento para nos conduzir aos tratamentos necessários. E você vai dizer agora qual o tratamento que você deseja. Nas câmaras de cura arcturiana, peço que ao meu lado esteja um amado arcturiano para me conduzir nessa jornada. Eu posso sentir, através dos meus corpos sutis, a presença dele. Como um irmão mais velho que segura a minha mão e me mostra à minha frente um grande portal dourado. Você respira fundo, se enche de coragem, o portal se abre e vocês dois se deslocam mentalmente por esse corredor interdimensional, de uma forma muito rápida, acelerada, passando luzes por você, passando códigos de barra, você vai vendo a linguagem universal. E você vai indo, subindo cada vez mais rápido, mais acelerado, de forma contínua, até que vai desacelerando, e você vê à sua frente uma grande nave abrindo suas portas. E você vê que seres estão dentro da nave, aguardando por você e pelo seu guia arcturiano que está com você ao seu lado. Vocês adentram esse espaço e o seu guia lhe leva pelo um corredor à frente e lhe mostra uma sala que você pode entrar. Lá é plasmado uma grande cama, como uma maca. Ele mostra para você e permite que você se deite nessa maca. Ela é toda feita de luz. Você se acomoda, fecha os seus olhos. Mas você percebe que do lado da sua maca, de cada lado, existe 2 arcturianos que vão iniciar o seu processo de cura. Um deles toca no seu terceiro olho e uma luz rubi se acende aí. Você está conectada com eles agora. Relaxe, respire profundamente. Tudo está sob o controle do amor de Cristo.
Tudo está sob o controle do amor, da fraternidade branca. Eles começam a escanear seu corpo de cima a baixo, verificando seus chakras, e você acompanha tudo, sentindo aonde será trabalhado. Perceba que eles vão mentalmente e apenas com movimento de mãos direcionando o seu trabalho por sobre seus chakras. Perceba qual chakra eles trabalham mais intensamente. Sinta-se relaxar. Isso. Eles estão reequilibrando seus chakras. Você vai ficando mais tranquilo, tranquila. E eles vão lá nos seus pés agora, trabalhar o chakra dos seus pés. Perceba que eles fazem pequenos ajustes nos seus chakras, estrela da alma e estrela da terra. Eles começam agora a trabalhar os seus corpos sutis, começando pelo seu duplo etérico e o corpo astral. Perceba que eles vão trabalhando com um sistema de cores intermitente, cores necessárias para reequilibrar os seus corpos. Eles usam a cor verde, amarela, usam a cor lilás, rubi, a cor prateada. Todas elas têm uma função nesses seus corpos. Vá sentindo todo o trabalho que eles fazem em você. Perceba agora que eles vão trabalhar os corpos mental inferior e mental superior, especialmente na área do seu cérebro, limpando, harmonizando, tirando formas de pensamento, derrubando crenças limitantes, abrindo novas possibilidades de raciocínio nesses corpos. Sinta esses corpos serem trabalhados com um verde bem clarinho, atenuando, limpando, curando e cicatrizando qualquer sequela. Por último, eles vão fazer toda uma recuperação na sua tela etérica, todo um restauro aonde há vazamentos, aonde há fendas, aonde há buracos, será restaurado agora em tons dourados. Receba, perceba, deixe a intuição trabalhar.
recebendo toda a energia desses amados seres que se dispuseram a estar agora trabalhando todos os seus corpos, fazendo a manutenção da sua tela etérica. E vocês podem repetir assim, mentalmente: amados irmãos arcturianos, eu sei que sou merecedor ou merecedora deste momento e agradeço imensamente pela vossa presença de estarem aqui nos curando, nos cuidando, nos fortalecendo e nos tornando capaz de entender a dimensão maior. Essa conexão de luz que eu faço agora ficará para sempre dentro do meu ser, como um lembrete de que sou filho da luz, de que sou filho das estrelas e que mereço o melhor para o meu mundo e o mundo dos que vivem comigo. Sim, eu sou merecedor e por isso estou aqui agora agradecendo este momento. Que possam, amados arcturianos, estarem comigo sempre nos momentos de grandes desafios da minha vida e que eu possa contar com a vossa ajuda, com a vossa sabedoria para direcionar da melhor forma possível a resolução desses desafios. Eu tenho fé na luz, eu tenho a conexão com o Pai Maior e assim agradeço por todo esse tratamento recebido. Agradeço a vós por terem dedicado esse tempo a mim. Gratidão, amados irmãos arcturianos. Eu sou luz e vocês são luz. Gratidão por este momento. Lentamente, cada um no seu ritmo. Pode ir sentando na maca. Perceba que o seu guia lhe estende a mão para lhe ajudar a descer e lhe traz novamente de volta pelo mesmo corredor que você foi. Despeça-se e agradeça desses amados seres que estão cuidando desse corredor. Entre novamente nesse corredor interdimensional e volte para o seu corpo físico no seu tempo. Devagar, quando chegar e estiver pronto, pode abrir seus olhos. Sem pressa, apenas com a lembrança de tudo que foi vivenciado neste momento. Devagar, pode ir voltando. Se quiserem fazer comentários, como é que foi essa vivência, ainda temos um tempinho. Devagar. Vai voltando, sem pressa e cada um no seu ritmo. Como é que foi para você, Patrícia? Andréia, conseguiu sentir o tratamento? Foi bom, né? Foi muito forte. Eu senti aqui muita paz, calma. Muito bom. Muito bom. Para quem teve um dia agitado hoje,
É isso aí. Então, essa é uma das terapias que os arcturianos utilizam e a gente pode estar utilizando também conosco, com outras pessoas. Muita emoção e energia dos nossos amigos arcturianos. A Patrícia diz, gratidão, Patrícia. E isso aqui eu ensino também na formação do sistema arcturiano. Então, lembrando que no dia 16 teremos iniciação no nível 1 e nível 2. E no último sábado do mês, Regiane, que paz, maravilha, gratidão, Regiane. No último sábado do mês será o nível 3 e o nível 4. O nível 4 é mestrado. Quando a pessoa faz o mestrado, ela já começa a poder iniciar outras pessoas também, a facilitar, a ensinar o sistema. Então, a Célia, coisa boa, energia boa. Luísa, tem como ouvir de novo este áudio? Sim, vai ficar gravado. Vou deixar gravado. Então, a formação acontece nos dias 16 e dia, se não me engano, é 31, o último sábado. O dia 30, não, é dia 30, o último sábado de setembro. E lá eu ensino, né, sobre as geometrias sagradas, sobre um pouco mais, né, como é que eles vivem, os arcturianos, sobre a linguagem da luz, sobre as câmaras arcturianas também. E aí tem outras tecnologias do sistema. Então estão todos convidados, quem sentiu o chamado, as inscrições estão abertas. Para quem fizer toda a formação, ganha a primeira, tá? Daí você não paga a primeira, você ganha a primeira formação. E é isso aí. Vou colocar no YouTube, sim. Vamos colocar, sim, para que todos possam ter esse momento de paz e tranquilidade e receber a cura que todos merecem, né? Todos nós merecemos ficar nessa boa vibe. Então, pessoal, gratidão por mais este momento com vocês.